Olá, amigo dos trilhos, tudo bem? Eu sou Átila Almada, professor de língua portuguesa por formação e por paixão há 18 anos pesquisador da memória ferroviária do estado de São Paulo. Pesquisador há 18, mas apaixonado, olha só, há mais de 30. Bom, nesse slide você está vendo dois Átilas. Eu tentei pôr uma camiseta da mesma cor da foto para dar uma graça, mas não se engane não. Eu tenho bem mais entradas no cabelo agora, 35 anos, e ali ó, eu tinha 18. Usava pochete, gente. Tinha 18 anos, estava sobre a locomotiva V8 6375, lá em Jundiaí. É sobre essa locomotiva e sobre o amor que eu tenho por esta máquina específica que eu vou conversar com você hoje. Há 18 anos, desde 2004, eu frequento os espaços de Jundiaí, espaços onde estão o Museu Ferroviário e as antigas oficinas. Há 18 anos eu me emociono a cada vez que vou e eu sempre sinto que tem algo novo. Nunca é igual. Talvez pela minha loucura, pela minha paixão pela ferrovia, essas emoções se aflorem cada vez mais. Antes de falar da 6375, eu quero só comentar duas coisas com você. A primeira é a história da locomotiva V8. As V8 foram locomotivas compradas nos anos 30 pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, um lote de 22 máquinas. As primeiras chegaram em 1938, algumas chegaram em 40, mas a maior parte delas foi chegar em 47 e 48, porque você sabe um pouquinho de história, os Estados Unidos entraram diretamente na Segunda Guerra Mundial, ali em 41, 42, após o ataque à base de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, e, claro, concentraram todo o esforço da sua indústria para as questões bélicas, portanto, outros materiais foram interrompidos. Daí que a encomenda da Companhia Paulista só foi finalizada quase 10 anos depois da chegada da primeira máquina. Essa íntegra de 22 locomotivas da Paulista foi passada para a FEPASA a partir de 1971 e rodou até o final dos anos 90. Paralela à aquisição da Paulista, a Estrada de Ferro Central do Brasil adquiriu 15 unidades deste modelo, que rodaram até os anos 70, início dos anos 80, e foram transferidas da seguinte forma. Das 15 unidades, 8 foram transferidas para a FEPASA, que passou a contar com um total de 30 locomotivas do tipo. 5 foram transferidas para a Estrada de Ferro Santos Jundiaí e 2 imediatamente sucateadas. Essas 5 transferidas em 82 para Santos Jundiaí, Regional São Paulo da Rede Ferroviária Federal, rodaram até 87 e depois foram transferidas também para a FEPASA, mas não rodaram mais. A FEPASA nunca teve mais do que 30 V8 em operação. Com o fim da FEPASA, a privatização e, obviamente, o fim da eletrificação, as V8 pararam definitivamente de rodar, fossem as oriundas da Paulista ou as oriundas da Central, onde receberam o apelido de escandalosas. A segunda coisa que eu quero falar com você, antes de você ver o vídeo que eu fiz no começo deste ano em Jundiaí, mostrando a minha paixão, a 6375, é para você seguir aqui o canal e seguir os vídeos dessa playlist, da playlist Histórias e Memórias, porque eles são feitos movidos pela paixão pela ferrovia. Você que é um apaixonado como eu, ouça as histórias, comente, interaja comigo, inscreva-se no canal, ative as notificações. Siga também o Instagram, memoriaferroviaria.sp, esquece o ponto, que tem fotos do projeto Conversa sobre Trilhos, que é o meu projeto de pesquisa ferroviária, tem dados do meu primeiro livro e do segundo, que já vai sair e para o qual eu contarei certamente com a sua colaboração. Pode mandar um e-mail também para almada.consultoria@gmail.com. Bom, sem mais delongas, fique agora com o vídeo que eu fiz numa manhã de muito sol, no começo deste ano de 2022, em Jundiaí. Claro, já vou pedindo desculpas se você ouvir algum barulho ou interferência externa, não tem como evitar, vídeo em ambiente aberto é isso aí, mas vale o registro e vale a história. Bom vídeo e até já já. Oi, eu vou contar para você hoje uma história que, para mim, é muito sentimental. Este é o Museu da Companhia Paulista, Museu Barão de Mauá, em Jundiaí. Ele foi inaugurado, na verdade, já na gestão da FEPASA, no final dos anos 1970. Mas neste complexo, originalmente funcionava
toda a oficina de locomotivas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e depois da FEPASA. Sim, aqui, berço da Companhia Paulista, estamos falando de um complexo construído no final do século XIX. Para que você tenha uma ideia da grandiosidade dessa obra, em termos de extensão, esse complexo ocupa praticamente 1 quilômetro. 1 quilômetro e é amplo, é grande, são galpões, prédios administrativos, prédios de treinamento, oficinas de solda, manutenção, carpintaria, enfim. A base da Companhia Paulista estava aqui. A oficina de vagões, ela foi ser construída algum tempo depois em Rio Claro, passou de Jundiaí para Rio Claro com a expansão da malha. Mas eu queria falar dessa locomotiva. A primeira vez que eu estive aqui em Jundiaí, conhecendo esse complexo, eu era um garoto. Eu tinha 5 anos. Foi no ano de 1992, portanto, há exatos 30 anos, uma vez que eu tenho 35 agora. Eu vim de trem de São Paulo, desci na estação de Jundiaí, trem, diga-se de passagem, de longo percurso ainda, e vim caminhando até aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vi um organismo vivo, eu vi um organismo pulsante. Havia o museu, mas havia a oficina, então você tinha que ter todo o cuidado para trafegar por esse pátio, porque aqui eram feitos testes de rodagem de locomotivas, aqui trafegavam vagões de carga, materiais, enfim, tudo que era inerente ao funcionamento de uma grande oficina, que apesar de já nos seus anos finais, ainda era o sustentáculo de toda a malha de bitola larga da FEPASA, aqui em Jundiaí. Então eu saí daqui naquele tempo e com os meus olhos de criança absolutamente encantado com essa grandiosidade. Mas eu nunca mais voltei durante um longo período de tempo. Eu disse para você, né, 1992. Bom, essa oficina foi desativada no final de 98, pouco mais de 6 anos depois da minha visita. Coloque mais 6 anos nessa conta. 9 de junho de 2004, uma quarta-feira. Eu não tinha aula na faculdade, porque a faculdade tinha entrado em greve. Eu sou formado pela Unicamp e eu estava em São Paulo, que é onde eu moro. E eu decidi vir para cá. Decidi porque eu sempre li sobre as ferrovias, apesar de não ter estado próximo durante algum tempo, e sabia que tudo tinha sido desativado. Então eu vim para cá curioso e ao mesmo tempo preocupado para tentar entender o que eu iria encontrar nesse espaço. Eu fiz o mesmo caminho da outra vez, mas não existia mais trem de viagem. Eu desci na estação de Jundiaí e vim caminhando até aqui o complexo. Quando eu cheguei, eu vi uma cena de abandono. Eu vi aquela praça que era viva, com locomotivas e pessoas, com grama alta, trilhos largados, enferrujados. E quando eu olhei para a direita, depois de passar o portão, eu vi essa locomotiva que está aqui atrás de mim, uma V8, número 6375. Claro que ela estava em condições um pouco melhores daquelas que ela apresenta hoje, porque ela estava então há mais ou menos 5 ou 6 anos abandonada e não há mais de 25. Eu cheguei perto dela e, tomado por uma tristeza muito grande de ver tudo isso e de uma grande emoção, eu fiz exatamente o que eu vou fazer agora. Eu coloquei as minhas mãos sobre a locomotiva e fiquei muitos minutos parado. E chorava muito. E por incrível que pareça, eu senti uma troca, nem que seja uma troca química, eu não sei, uma energia com esse material que parecia uma massa morta. E eu senti ali vida, lembrança, história. Foi por esse sentimento de vida, lembrança, história e dessa extrema tristeza que me tomou naquele dia, que eu, um adolescente de 17 anos, pensei que era necessário fazer alguma coisa para que o que sobrou dessa história não sucumbisse, não acabasse. Há pouco material restante, mas havia a memória, havia os viajantes, havia os ex-funcionários, havia os apaixonados pela ferrovia como eu. Foi graças a essa situação triste de estar aqui e ver essa moça, a 6375, completamente abandonada, e ver todo esse complexo, toda essa enormidade, todo esse lugar tão importante para a história do estado de São Paulo, jogado às traças, que eu decidi começar a minha pesquisa, que eu decidi começar a estudar a memória das ferrovias paulistas. E hoje, 18 anos depois de começar, eu ainda sinto que eu estou apenas iniciando, porque sempre há muito mais a descobrir,
muito mais encantos, muito mais ideias, muito mais memórias. E essa continuidade eu devo a todas as pessoas que me incentivaram e me acompanham como vocês, mas principalmente eu devo a minha história de amor à ferrovia, a essa locomotiva que está aqui atrás. Eu espero que ela nunca seja destruída, pelo contrário, eu espero que ela seja preservada. E se ela for destruída, vai com ela também um pouco da minha história. Um grande abraço e até a próxima.